Bom, então, antes do intervalo, ali nas medidas de confiabilidade convencional, né, a gente tinha visto que os números de redundância, confiabilidade ou confiabilidade normalizados, né, eles apresentavam limitações ali, né. Então, o Prozinski, né, um pesquisador polonês aí bastante influente, né, ele tem um artigo fantástico ali em 2010, que ele propõe uma alternativa completamente diferente, né. Então, é uma análise baseada ali nas respostas do modelo a distúrbios nas observações, né? Então ele chama ali os outliers de distúrbios. Então qual que é a ideia aqui do Prozinski, né? Então, se a gente pegar o nosso modelo clássico do paramétrico, né? Os resíduos valem, né? O A delta X menos o vetor L, ele propõe fazer o seguinte, ó. A gente multiplica os resíduos a matriz A e o vetor L, né? Pela raiz quadrada, tá? Da diagonal, né? Então a gente só considera a diagonal da MVC, da matriz de covariância das observações, na menos 1, na inversa. Fazendo isso, o que a gente está fazendo? A gente está pegando cada equação de observação do paramétrico, ou seja, a equação de cada observação, e dividindo pelo seu respectivo desvio padrão, tá? Ou seja, a gente está trabalhando com um modelo, vamos assim dizer, padronizado, né? Onde cada observação está dividida pelo seu respectivo sigma, ou em outras palavras, né, todas as observações têm a mesma variância, né, que é uma variância unitária, né, se a gente pega uma variável e divide pelo seu desvio padrão, tá, então o desvio padrão dessa variável é 1, né, ela vai ter 1 ao quadrado, a variância é 1, né, a gente trabalha com uma variância unitária. Então ele tira, né, fazendo isso a gente está tirando essa questão de cada observação ter uma precisão diferente, né, tá todo mundo agora na mesma precisão, que é 1, né, a variância unitária aí, porque a gente está dividindo todo mundo pelo seu respectivo desvio padrão. Então, a gente vai chamar esse vetor dos resíduos resultantes, né, com sobrescrito S, a matriz A com sobrescrito S, né, e o vetor L com esse sobrescrito S, né, padronizado em inglês, por exemplo. Aí, olha que legal. Quando a gente faz isso, a nossa nova matriz de covariância das observações, né, o sigma S, vai valer a original vezes esse produto, né, a esquerda e a direita. Só que quando a gente faz isso, como aqui a gente está trabalhando com uma matriz diagonal, né, a gente vai, como resultado, ter uma matriz de correlação. Ó. Então, esse meu sigma S, ele antes era o sigma Y é a matriz de covariância das observações originais. Quando a gente faz isso, a gente transforma ela numa matriz de correlação. Né? Ou seja, ela vai ter 1 na diagonal principal, porque a correlação, né, de uma variável com ela mesma é 1, né? E fora da diagonal principal, ao invés de ter covariâncias, ela vai ter correlações, né? Então, essa é a ideia. A gente sai de uma matriz de covariância, variância-covariância, e vai para uma matriz de correlações. Se ela já é diagonal, beleza. Aí ela vai virar uma matriz de identidade, né? Olha que interessante, né? Então, claro, né? Então, se ela é uma matriz, se é um vetor de observações sem correlação, sem covariância, né? Então, quando a gente quer saber a matriz de correlação, vai virar uma identidade, né? Aquela variável só tem correlação com ela mesma, né? Que é 1, né? Então, a gente sai da variância ali para essa variância unitária, né? Beleza. Aí, qual que é a ideia do Prozinski, né? Isso não afeta a solução dos parâmetros, tá? Então, o fato ali da gente trabalhar com esse ajustamento padronizado, né? Escalonado, enfim, não vai afetar a minha solução dos parâmetros, né? Minha solução é a mesma. Isso faz sentido também, né? Enfim. Só que aí a gente vai analisar agora aquela questão dos resíduos e dos erros verdadeiros, né? Então agora também, né? A gente tem os resíduos padronizados aqui, vamos assim dizer, né? Então, e os erros verdadeiros também, né? Aqui divididos pelo respectivo desvio padrão em cada medição, né? Então a gente vai ter uma nova relação entre eles dada pela matriz H, tá? O sinal trocado aqui, porque se o erro é positivo, o resíduo é negativo e vice-versa, né? Então, se eu erro para mais, se eu corrijo para menos, vice-versa, né? Então, vale eu troco o sinal, né? Bom, aí, essa matriz H, pessoal, né, ela vai ser a identidade menos, aí eu uso a transformada aqui, né? A matriz de covariância transformada também, só que ela vai dar, né?
Então, ela vai valer a matriz R multiplicada, né, por essa diagonal aqui, nessa, a esquerda e a direita, né? A diagonal principal dela não vai mudar, tá, pessoal? Né? Então, ó, o iésimo elemento da minha matriz H, né, o meu HI, né, vai valer ali para cada observação, né, o respectivo elemento na diagonal principal, né, então para a oitava observação, ele vale o oitavo elemento da diagonal principal, enfim, vai ser igual ao número de redundância, tá, ao número de redundância RI. Então, os meus elementos, né, da diagonal principal da matriz H são os mesmos elementos da diagonal principal da matriz R, né? Ou, em outras palavras, né, o HI da observação vale o seu RI. Que também faz sentido, né, pessoal? Porque como esses RI são a parcela do erro que vai para o resíduo, né? Então, se a gente está dividindo as observações pelo seu desvio padrão, a gente não está mudando ali, né? Vamos assim dizer, a parcela continua a mesma, né? Em termos relativos ali. A gente não vai mudar o valor dessa fração, né? Beleza, só que aí tem o seguinte. Aí, aqui que está o lance do Prozinski, né? Ele mostra que a gente pode pegar esse distúrbio, né, esse erro grosseiro na observação, né, e dizer o seguinte, ó, o modelo vai reagir a ele da seguinte forma, ó, vai ter um efeito global, GI, vai ter um efeito local, que é no resíduo daquela própria observação, né, e vai ter um efeito quase global, ok? O que é o efeito quase global? Né? É o efeito nos demais resíduos, né? Então, se eu tenho ali 20 resíduos, eu vou ter o efeito local no resíduo daquela observação, por exemplo, na observação 15. Então, vai ter o efeito no resíduo 15. E eu vou ter o efeito quase global, que é o efeito em todos os demais resíduos, né? Então, do resíduo 1 ao resíduo 20, tirando o 15 ali, né? Então, ele mostra o seguinte, ó, que esse efeito global ao quadrado vale o efeito local ao quadrado mais o efeito quase local ao quadrado. Tá? Aí o nosso problema aqui é o seguinte, né? Por que, que aqueles números de confiabilidade normalizados, né, eles alteram ali a ordem das observações? Porque quando tem correlação nas observações, a minha matriz R, no caso original, ou a minha matriz H, nesse caso, né, ela continua sendo idempotente, né, beleza? Então, se eu multiplicar ela por ela mesma, dá ela mesmo, ok? Só que aqui tem uma propriedade importante, ó, pessoal. A matriz R e a matriz H, elas deixam de ser simétricas, tá? O que é uma matriz simétrica, né? Ela transposta, né? Se eu transpor ela, vale ela mesma, né? Isso é uma matriz simétrica. Então, se não tem correlação nas medições, a matriz R é simétrica. Se tem, ela deixa de ser simétrica, embora ela continue sendo idempotente, né? Em outras palavras, né? Ela vira um chamado projetor oblíquo, né? E não um projetor ortogonal. Mas beleza, isso é mais da matemática. Mas para nós, o que é importante aqui? Então, assim, ó, pessoal, se a matriz R nos dá a relação, né, do erro com o resíduo, a gente, né, deseja que ela seja simétrica, né? Porque se ela tem assimetria, se ela não é simétrica, né? Ou seja, se a iésima linha dela é diferente da iésima coluna, significa que a distribuição dos erros ali não está uniforme, né? Então, o erro da observação 1 pode ser mais refletido na observação 15 do que o contrário, né? Perdeu a simetria, enfim. Então, é um caso mais complicado aí, né? A gente não gostaria que essa matriz fosse assimétrica como ela de fato é quando há correlação. Então, o Prozinski, ele teve essa grande sacada, né? Então, a confiabilidade, ela deve ser considerada com duas variáveis. A gente não pode analisar em uma variável só, o número de confiabilidade, o número de redundância, o número de confiabilidade normalizado. A gente tem que analisar duas variáveis, né? Uma delas vai ser relativa à assimetria da matriz H, né? Ou seja, o quanto que ela é diferente da sua matriz transposta, né? O quanto que a iésima linha é diferente da iésima coluna, tá? E aí essas métricas, né, se a observação é controlável ou não, vão vir ainda desses efeitos local e quase global ali, né, que ele propõe. Então, em resumo, né, o Prozinski, ele sugere trabalhar com os índices de confiabilidade, tá, para observações correlacionadas, né. Então, aqui vai ser o seguinte, ó, cada observação vai ter um par de medidas de confiabilidade, né, os índices de confiabilidade. O HI
Lembrando que o HI é simplesmente o RI, né? Ou seja, é o efeito local, né? Que o distúrbio que o outlier naquela observação causa nela mesma, né? No resíduo dela, no caso, né? Então, beleza, aqui não é mistério, né? Então, aqui em termos práticos, o HI vale o RI, que a gente já tem, né? Agora, a sacada dele é o seguinte, ó, a gente trabalhar com esse segundo índice WI. Esse índice WI, ele vai valer o HI menos, ó, o iésimo elemento ali, né, da diagonal principal dessa matriz, ó, da matriz H transposta vezes ela mesma, né? Se ela fosse simétrica, né, e idempotente, né, então H transposto vezes o H ia ser o H, né? Ou seja, o iésimo elemento dessa diagonal principal ia ser o HI, e esse WI seria zero, né? Então isso aqui nos dá uma ideia do quão assimétrica é aquela matriz, tá? E esse valor vai ser sempre menor ou igual, né, ao HI menos o HI ao quadrado. Né? Então, se a matriz das observações é diagonal, de covariância, né, das observações é diagonal, não tem covariância, né? Então, esse termo daria zero, W. Quanto maior ele, né, maior a simetria. E aí, o Prozinski propõe o seguinte, né? Aquela observação vai ser confiável, primeiro, se o seu número de redundância RI, né, ou analogamente aqui o seu índice HI, se situar entre 0,5 e 0,1, ou seja, né, o efeito local é significativo, né, então a gente tem um bom número ali de redundância, né, para aquela observação, né, acima da metade, né, então maior que 0,5 até 1, né, claro, não pode exceder a unidade, porque daí seria um distúrbio realmente, né, então o resíduo vai ter vai ser amplificado pelo erro, né, então acima de 0,5 e menor ou igual a 1, então esse é o primeiro critério. E aí, aqui que, ao meu ver, é a grande sacada dele, né? Aí é que ele faz o seguinte, ó. O efeito local, beleza, né? É o RI ou o HI com sinal contrário. Né? O efeito no resíduo em relação ao erro na observação. Beleza, a gente já conhece pelo número de redundância com sinal trocado. Só que o efeito quase global, ó, vale essa expressão, né? Aí, claro, tem toda a dedução no artigo dele, né? E o efeito global vale essa expressão. Tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode trabalhar com um índice KI que ele tem que variar entre 0 e 1. Quanto que vale esse índice KI? Vale a razão do efeito quase global ao quadrado dividido pelo efeito quase local ao quadrado, né? Desculpa, pelo efeito local ao quadrado. Que a gente consegue expressar, ó, em função do HI e do WI por essa expressão, né? Mas, no fundo, o que isso quer dizer, ó, pessoal? Se o meu KI está entre 0 e 1, ó, significa que essa razão aqui, né, está entre 0 e 1, ou seja, que o meu efeito local é maior que o meu efeito quase global, ou seja, o erro naquela observação, ele vai ter um efeito maior no resíduo daquela observação do que no resíduo de todas as demais. O efeito local é maior que o efeito quase global. Essa é a ideia do Prozinski. E aí, como é que a gente resolve isso? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente isola o WI nessa equação, tá? Expressa ele como função do HI, e a gente teria um gráfico, né? O WI em função do HI, tá? E aí, isolando, né, a gente chegaria nessa expressão, né? Então, o WI vale o HI menos 1 mais o KI, HI ao quadrado. E a gente faz o seguinte, ó, a gente constrói a curva para o KI igual a 0, que é essa daqui, e constrói a curva para o KI igual a 1, que é essa daqui. Tá? E aí, o Prozinski chama essa área, ó, de outlier exposing area, né? Não saberia como traduzir rigorosamente, né? A área de exposição do outlier, a área do outlier exposto, enfim. Mas, ó, o HI tem que ser maior que 0,5, menor que 1, né? E o KI tem que estar entre essas duas curvas. Então, essa área em cinza, tá? Essa área, pessoal, esse gráfico, né, ele é feito uma vez só, né? Isso aqui não depende da rede, tá? Então, não importa a área peso aqui, só depende dessas relações mesmo aqui, matemáticas, né, entre o W e o HI. Então, se a observação cair aqui dentro, ela é controlável. Se ela cair fora dessa área, ela não é controlável, né? Então, aqui é a grande sacada do Prozinski, né? Então, a gente faz uma análise bivariada. A gente considera o RI, ou analogamente o HI, mas a gente também considera o WI, que depende da simetria. Né? Então, a gente também considera o quão assimétrica é a nossa matriz R, né? E fazendo essa relação, né? Que, no fundo, o que a gente está dizendo? Que o efeito local tem que ser maior que o efeito quase global, né? Então, a maior parte do erro tem que ir para o resíduo dela, né? E não para o resíduo das demais observações.
Então, se cair nessa área, que é a outlier exposing area, a observação é controlada. Então, assim, ele consegue quebrar aquelas limitações, né, de ordenar de formas diferentes ali, né, os números de redundância, confiabilidade normalizado, né, porque ele sai dessa análise 1D, de analisar só uma variável, ele vai para essa análise 2D, né, essa análise bivariada aí, que é analisando a simetria, analisando um número de redundância, né, mas também a simetria da matriz R, ou da matriz H, né. E aí, qual que é o ideal? O ideal seria, claro, né, a gente ter um maior HI possível, né, o mais próximo de 1, né, o mais controlável possível, e o WI o mais próximo de zero, né, que seria o caso as observações não tivessem correlação, né. Então, quanto mais próximas as observações estiverem desse ponto aqui, ó, melhor, tá? Dentro da minha outlier exposing area, né. Quanto mais próximo daqui ele estiver, melhor. Aí aqui um exemplo que ele fez para uma rede 2D, né, só para mostrar rapidinho, né. Então, é interessante, né? É uma rede GPS, mas ele converte para um sistema local lá, enfim, trabalha só com duas componentes, ΔX e ΔY. Mas ela também tem ângulos, né? Tem esses três ângulos e tem distâncias, que são esses lados aqui, né? Do GPS mesmo são esses quatro vetores aqui, ó. Então, aqui vem do GPS, né? O resto é distância, né? E aqui são três ângulos também. Então, ele mescla uma rede horizontal clássica, né? Com uma rede GNSS. E aqui tá, né? Então, em vermelho, ou é ângulo ou é distância, né? Então, é a medição clássica. E em roxo é ou ΔX ou ΔY, né? Então, componentes que vêm do GNSS. Essas componentes não têm correlação, né? Tem covariâncias, né? Já essas medidas, ângulo e distância, são assumidas isentas, né? Mas, ó, notem, mesmo observações que não têm correlação ou covariância, quando elas estão dentro de um modelo estocástico, né? Junto com outras observações que tem, ó, já era também, né? Elas também podem cair fora da minha outlier exposing area, né? Então, aqui está o caso para esse exemplo. Aí, claro, quem tiver mais interesse pode ver lá no artigo dele, né? Quais são as observações que estão fora, que estão dentro, enfim. Mas é uma análise bem legal, né? Que ele propõe aí. Completamente alternativa, né? A essa confiabilidade convencional do Barda aí, né? Porque primeiro ele trabalha com modelo padronizado, né? Depois ele analisa essa questão do efeito global, local e quase global, né? E aí ele também considera a simetria, né? Da nossa matriz R ou H ali, enfim, para definir as suas métricas de confiabilidade, né? Os seus índices de confiabilidade. Bom, vamos ver para a nossa rede aqui como é que ficou. Então tá aqui, né? Tem o HI de cada observação, o WI de cada uma e o KI, né? O KI de cada uma. Então, aqui a gente tem, em azul, o HI está acima de 0,5, está dentro do esperado, né? Tá entre 0,5 e 0,1, né? O HI vale o RI, tá, pessoal? Né? Enfim, que é o WI, a gente não tem um valor de referência para o WI, pessoal. O que importa é que o KI, que depende dos dois, né? Aí sim, o KI esteja entre 0 e 1, tá? Então, quando isso ocorre, ele está em azul, né? E o WI também está em azul. Aí, notem que interessante, ó. Essa observação, por exemplo, o ΔX do 2 para a UFSC, né? Ela tem um bom efeito local, né? 0,56, mas o KI dela deu maior que 1, né? Então, o efeito quase global é maior que o efeito local. Então, ela não é controlável, ela caiu fora, né? Então, ela tem uma boa controlabilidade analisando só o número de redundância, mas o efeito quase global dela, né, o efeito que ela causa nos outros resíduos é muito grande, né? Então, meu KI fica acima de 1 ali, ela não é dita controlável dessa forma, né? Tem outras observações que isso ocorre também, essa aqui também, né? Essa aqui também. E tem uma só, deixa eu achar aqui. Se eu não me engano, tem uma que ocorre o contrário ali. Ela tem um KI bom, mas ela não tem um RI bom. Essa aqui. Já essa aqui, ó, o delta Z, Rantei e RIC-TV, o efeito local é maior que o efeito quase global, tá? Só que o número de redundância dela é maior que 1, né? Então, ela seria, nas palavras Prozinski, né, ela seria um distúrbio aqui, né? O número de redundância maior do que 1 seria um distúrbio, né? Então, ela não seria, de fato, controlável, né? Mas, claro, aqui até dá para forçar um pouquinho a barra e dizer que ela está controlável, né? Então, uma diferença bem pequenininha. Mas, enfim, é bem legal essa análise, porque ela é bivariada, né?
E aí eu tentei fazer o gráfico do Prozinski, mas não ficou muito legal, né? Minhas limitações no Excel não me permitiram, né? Porque a gente até consigo gerar essas curvas do K igual a 0 e do K igual a 1 bem certinho. O problema é quando eu tenho que jogar o par, né, HI, WI das minhas observações, né, em pontos. Aí eu não consegui fazer um gráfico, enfim, né, que ficasse bem legal aqui. Aqui eu fiz uma figura por cima, né, porque ele ele não conseguiu ordenar direito aqui, né, tá ordenado do maior para o menor, mas enfim, depois vocês vão ter acesso, né, se alguém conseguir, for mais craque que eu no Excel, mas aqui estaria a nossa Outlier Exposing Area, né. Então, aqui dentro seriam as observações controláveis, né? Fora aqui seriam as observações não controláveis por essa análise do Prozinski, que é uma análise gráfica, né? Mas que, na verdade, a gente já tem aqui também, né? Então, basta a gente ver aqui quem é que está todo mundo em azul, né? Então, em resumo, para observações correlacionadas, né? Aí o ideal é esquecer essas métricas aqui, ó, né? E trabalhar com essas métricas do Prozinski, né? Os índices de confiabilidade. Bom, agora vamos ver então a confiabilidade generalizada, né? Então, antes do intervalo, a gente viu aquelas medidas de confiabilidade convencionais, né? Ou seja, somente um erro no modelo, tá? Mas a gente também tem medidas de confiabilidade que são generalizadas para múltiplos, né? Outliers, né? Simultâneos, múltiplos erros no modelo de forma simultânea. Como é que são essas medidas, né? Na verdade, não é nada muito complexo, tá? A gente basicamente vai precisar de um coeficiente de correlação só entre as estatísticas de teste do meu modelo de erro, né? Então, por exemplo, se eu estou testando várias observações, né, simultaneamente, então aquela minha matriz CQ, né, a gente pode decompor ela no vetorzinho CI da observação que eu estou interessado e numa matriz CJ relativa às demais, né? Então, eu quero saber qual que são as medidas de confiabilidade da observação CI, considerando que as outras observações na matriz CJ também estão com erro, tá? Essa é a ideia. Então, para isso, eu vou precisar calcular esse coeficiente de correlação, tá? Que é dado por essa expressão, né? Então, enfim, vai depender da matriz CI, do vetor CI, desculpa, que eu estou testando, né? Da observação que eu estou testando, da matriz CJ das demais, né? Da peso, né? A W aqui e da R, né? Então, não tem novidade nenhuma. Esse coeficiente de correlação, ele se situa entre menos 1 e 1, né? Então, é aquela ideia, um coeficiente de correlação, né? Menos 1, perfeita correlação negativa, 1, perfeita correlação positiva, 0, sem correlação, né? E aí, se eu só vou considerar mais uma observação com erro, aí essa minha matriz CJ, né, ela vira o vetorzinho CJ, né? Referente a outra observação que eu estou testando, né? Quando Q é igual a 2. Então, por exemplo, eu quero considerar as medidas de confiabilidade da observação 4, considerando que a 7 também está com erro, né? Então, o meu CI é o vetor canônico unitário da 4. O meu CJ é o vetor canônico unitário da 7. E aí eu tenho as medidas de confiabilidade da observação 4, considerando que a 7 também está com erro de forma simultânea, tá? Essa é a ideia. Então, por exemplo, ó, vamos supor que a gente tenha 9 observações, a gente está considerando a observação 5, né? Então a gente quer as medidas de confiabilidade da observação 5, só que a gente está considerando um caso onde a 2 e a 7 também tem erro, né? Então a gente está trabalhando aí com 3 erros simultâneos, né? Na 5 que a gente está interessado, mas considerando que a 2 e a 7 também tem erros, né, de forma simultânea, um efeito simultâneo. Então, ó, a nossa matriz CQ, né, decomposta ali no vetorzinho CI e na matriz CJ, né, ela vai ser o seguinte, ó, o meu vetor CI vai ser o vetor canônico unitário da observação 5, ou seja, né, 9 observações, então, ó, 1, 2, 3, 4, tudo 0, na quinta eu coloco 1, 6, 7, 8, 9, 0 nas demais, né, aqui está o meu CI, e aí a minha matriz CJ, ela vai virar essa matriz aqui, né, ela vai ter 1 na linha da segunda observação e 0 nas demais, e depois ela vai ter 1 na linha da sétima observação e 0 nas demais, porque eu estou considerando
um outlier na 2 e um outlier na 7, né, diferentes. Então, 3 erros, né, 3 outliers, no caso, simultâneos, mas eu estou interessado nas medidas de confiabilidade da observação 5, né, considerando que a 2 e a 7 também têm erros simultâneos. Então, basicamente é isso, né, é definir o meu modelo de erro, né, qual a observação que eu estou testando, quais são as outras suspeitas dentro do modelo, calcular o coeficiente de correlação, que vai vir em função da peso e da R, né, que a gente já tem mais dessas matrizes, né, do vetor CI e da matriz CJ, e beleza. Aí, tendo o coeficiente de correlação, ó, é bem simples, ó, pessoal. Então, os números de redundância e confiabilidade generalizados, né? Ó, redundância, confiabilidade normalizado, né? Eles valem os valores originais, do caso convencional, vezes 1 menos esse coeficiente ρ ao quadrado, né? Claro, né? Quanto maior for o valor desse ρ, menor vai ficar essa diferença, né? Ou seja, menor vai ficar o número de redundância, o que faz sentido, né? Quanto mais outliers eu tenho, né, pior vai ser o controle de erro naquela medição, né? No caso ideal, onde a correlação é zero, vai ficar 1 menos zero, ou seja, a minha medida de confiabilidade, o meu número de redundância generalizado, né, vale o convencional, ou seja, né, ele tem um controle total ali, né? Se eu estou considerando mais erros em outras observações, isso não afeta, né? A correlação com aquelas outras observações é zero, e ele permanece com o mesmo valor do caso convencional. É claro, isso dificilmente vai acontecer, né? Mas, enfim, os números de redundância então, vão se situar entre 0 e 1. Quanto maior eles, né, maior vai ser a perda, né, nos números de redundância e confiabilidade. E aí, assim como no caso convencional, se eu fixar um número de outliers, né, então eu deixo a minha matriz CJ fixa e vou variando os CIs, né, para cada medição. Aí aqui, ó, pessoal, a soma de todos eles, né, ó, vai dar n menos u menos q, onde q é o número de outliers que eu estou considerando, né, mais 1, né, claro. Então, no caso convencional, q é igual a 1, né, n menos 1 mais 1, 0, n menos u. Aí, se eu estou botando mais outliers, é como se eu estivesse tirando 1 grau de liberdade, né, para cada outlier a mais que eu coloco, que é o que vai dando aqui, né, essa razão, menos q mais 1. Então, se eu estou testando 2 outliers, né, então a minha soma aqui vai dar n menos u menos 2 mais 1, menos 1. N menos u menos 1. É como se eu estivesse tirando uma observação do modelo, né, e testando as demais, né. Então, enfim. Aí a confiabilidade interna e os números de controlabilidade, idem. Ó, a gente vai ter a confiabilidade interna generalizada, ela vai valer a minha confiabilidade interna convencional, dividido por raiz desse produto, né? 1 menos o ρ ao quadrado. Mesma ideia, ó, pessoal. Quanto maior for o ρ, maior a correlação. Mais essa diferença vai se aproximar de zero, né? Ou seja, como aqui é no denominador, né? Mais o meu MDB vai aumentar, né? Mais vai aumentar o meu menor erro detectável, que faz sentido. Idem quando a gente trabalhar com ele em sigmas, né? O meu número de controlabilidade. Né? Se o coeficiente de correlação é zero, beleza, o meu número o meu MDB, né, generalizado vale o MDB convencional dividido por raiz de 1, né, 1 menos 0, 1. Ou seja, vale o meu MDB convencional, né, ou seja, aqueles outros outliers simultâneos que eu estou considerando não vão impactar, né, a confiabilidade daquela minha observação, porque não tem correlação com ela, né. Então, enfim, de forma resumida, é bem simples, né, como é que a gente estende, generaliza as medidas de confiabilidade para múltiplos outliers, a gente calcula o coeficiente de correlação correspondente e joga na expressão, né? Aí, no caso dos números de redundância e confiabilidade, né, quanto maior, melhor, né? Então, ele vai ser diretamente proporcional aqui a redução, né? Já a confiabilidade interna e o número de controlabilidade é quanto menor, melhor, né? Quanto menor o erro, melhor, seja absoluto, seja em sigmas, né? Então, ele vai ser inversamente proporcional aqui, né? Enfim. Mas basta a gente ter o coeficiente de correlação que a gente consegue ter as medidas de confiabilidade generalizadas. Só que aí tem um problema. Para cada observação, eu vou ter vários valores possíveis, né? Por quê? Porque, por exemplo, né, caso mais simples,
eu quero saber as medidas de confiabilidade da observação 1, considerando 2 outliers no modelo, que é igual a 2. Ela e mais outra. Bom, se eu tenho 10 medições, eu vou ter 9 medidas de confiabilidade para ela, né? As suas medidas de confiabilidade, considerando que ela e a segunda tem erro, ela e a terceira tem erro, ela e a quarta tem erro, e assim por diante, né? Então, ao todo ali, 10 menos 1, 9, né? Eu vou ter 9 valores possíveis. Então, aqui, claro, né? Aqui a gente, assim como a confiabilidade externa lá, né? A gente vai trabalhar com um caso mais crítico, né? A gente vai trabalhar só com o coeficiente de correlação máximo em módulo, né? Ele é elevado ao quadrado aqui, né? Tanto faz positivo ou negativo, o que importa é o seu valor em módulo, né? Então, a gente só pega aquele valor, o coeficiente de correlação máximo e aplica na fórmula aqui, né? E aí a gente tem a pior confiabilidade daquela observação naquele cenário, né? Por exemplo, ó, se a gente tem 10 medidas e quer trabalhar com 3 outliers, que é igual a 3, ó, a gente vai ter 10 menos 1 por 3 menos 1, né? Uma análise combinatorial aqui, né? Então vai ficar aqui 9 fatorial em cima, aqui dividido por 9 menos 2 fatorial embaixo, né? Aqui é n menos q, né? Vai ficar 9 menos... 10 menos 1, 9, 3 menos 1, 2, né? 9 menos 2 fatorial, 2 fatorial, né? Que é o 3 menos 1. Então, vai cortar aqui 9 vezes 8 vezes 7, 7 vai cortar aqui embaixo, né? 2 vezes 1, né? Então, 36 combinações, tá? Então, se a gente está trabalhando com 10 medições, 3 outliers simultâneos, cada observação vai ter 36 coeficientes de correlação diferentes, né? Então, 36 possibilidades, né, de medidas de confiabilidade diferentes, né? Então, a gente só trabalha com o máximo, né? Que a gente já pega o valor máximo direto e ignora os demais, que seria o caso mais crítico possível. E aí aqui é importante o seguinte, ó. O ordenamento das observações, ele pode mudar quando a gente está considerando as confiabilidades convencionais, né? Vamos supor o seguinte, na análise convencional, a gente ignora as correlações entre as estatísticas de teste, né? Então, pode ser que a gente tenha uma observação lá que tenha um MDB muito bom, só que aquela observação tem uma correlação muito alta com outra observação. Então, quando a gente vai analisar o caso generalizado, o coeficiente de correlação dela é alto, né? Então, a confiabilidade dela vai piorar muito. E aí pode ser que uma outra observação, né, que tinha uma confiabilidade interna ruim, relativamente ruim no caso convencional, mas ela não tem muita correlação com as demais, né? Então, o coeficiente de correlação dela é baixo, né? E quando a gente vai ver o caso generalizado, aí pode inverter a ordem. Aí ela pode ser uma observação mais confiável, né, mais controlável do que a anterior, né? Então, aqui é importante, né? Essas medidas generalizadas, elas são mais realistas, né? Porque elas vão considerar a redundância da rede, né? Vão considerar a qualidade das observações, a A e a peso, vão considerar ali o teste que eu estou considerando, né? Os níveis de probabilidade também, né? Que estão implicitamente aqui no lambda zero, enfim, e tudo isso igual ao convencional. Só que também vai entrar justamente, né? A correlação entre as estatísticas de teste, né? Então, o quanto que o erro de uma observação afeta o resíduo da outra e vice-versa, tá? E aí a gente pode ter novas, pode mudar ali a ordem das observações, né? Então, aqui é um exemplo, ó, para essa nossa rede, né? Bom, já posso trazer todos, né? Então, a gente tem os coeficientes de correlação máximos, tá? Para cada uma, né? Então, notem, ó, tem observações bem controladas, ó. Esse é o coeficiente de correlação máximo, né? 0,4. Né? Aqui eu tô só Q igual a 2, tá, pessoal? É só aquela observação com erro e mais as demais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o delta Z do IFSC com RIC TV, a correlação máxima dele é obtida com o delta Y, né, do IFSC RIC TV, e ela vale 0,4. Essa é a máxima, né, de todas as demais são menores que 0,4, né? Então, é um valor bom, né? Já outras aqui não, né? Vamos pegar aqui o maior aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, né? Já o delta X do 2 com a UFSC, ele tem um coeficiente de correlação alto, né, de 0,88,2 com o delta X 2 RIC-TV. Então, aqui já é um coeficiente de correlação bem maior, né? Então, essas medidas de confiabilidade dessa observação, né, elas vão ser muito mais afetadas no caso generalizado do que as dessas aqui, né? Porque ela tem um coeficiente de correlação maior, né? Ou essa aqui, enfim. Inclusive, notem, ó, por exemplo, ela era uma das piores, ó,
analisando precisão e o MDB, né? Mas ela tem uma correlação baixa ali, né? Então ela deve melhorar. Já outras aqui, vamos ver se tem vermelho aqui e azul aqui, né? Que seria justamente o contrário. Essa aqui, né? Essa aqui teria um HI bom, né? Mas tem uma correlação alta que vai impactar. Enfim, aí, claro, se a gente for analisar caso a caso, a gente vê que ia mudar, né? Mas muda a hierarquia, né? A gente tem qual que é a observação correspondente, que causa essa correlação máxima, né? E as medidas generalizadas, né? Obviamente elas vão aumentar, né? Vai aumentar o MDB, a controlabilidade, e vai diminuir aqui os números de redundância. Né? Então, essas medidas para múltiplos, né, elas são mais realistas, né? Vamos só fazer um exemplo aqui comparativo. Pegar essa linha aqui. Então, vamos pegar uma que tem um coeficiente de correlação maior, né? Que tenha uma redução mais significativa. Essa daqui. Então, por exemplo, aqui, ó, pessoal. Essa observação, né, o ΔX2 UFSC, né, tinha, por exemplo, ó, um MDB de 14 milímetros no caso convencional, né? E aí esse MDB de 14 milímetros no caso convencional, ó, ele aumenta para 29 milímetros no caso generalizado, né? Ele mais que duplica, né? Porque ele tem uma alta correlação ali, né? Já o seu número de redundância, por exemplo, né, ele era 0,56, né, no caso convencional. Aí ele vai para 0,12, né? Olhem só, né? Ele era então 56%, né, mais ou menos, do erro daquela observação ia para o resíduo dela, no caso convencional. Só que se a gente considera que tem outra com erro na jogada, né, então aí a confiabilidade ela já reduz, né, já cai para 0,12. Então são medidas mais realistas aí, né? Especialmente para quando a gente tem um número de medições elevado. Tá? Bom, a confiabilidade externa, aí sim, aí ela é uma bucha um pouco maior, né, no caso generalizado. Por quê? Porque pense o seguinte, se eu estou trabalhando com múltiplos outliers, eu posso ter várias combinações possíveis, né, de erros não detectáveis, né, tanto em magnitude quanto em sinal, né, que, enfim, né, não vão ser detectáveis no teste, né, dentro do meu modelo de erro CQ na Blaquet. Né? Um exemplo, né, um exemplo bem simples. Duas observações, tá? Eu posso ter as duas com um erro positivo não detectado, as duas com um erro negativo não detectado, uma com erro positivo e outra com erro negativo não detectado, e vice-versa. Né? Então, a gente já teria 4 combinações possíveis aqui, né? Combinando magnitude e sinal delas. Para 3, o número já aumenta, né? Porque eu já tenho. E assim vai, né? O número vai aumentando exponencialmente. Então, eu tenho várias combinações possíveis, né? Tanto em magnitude quanto em sinal, para múltiplos outliers, né? Aí a confiabilidade externa fica complicada, porque eu tenho que dizer qual é a combinação que vai maximizar, né? Eu estou interessado no efeito máximo. Então, que vai me resultar numa confiabilidade externa máxima em um dado parâmetro, em uma dada coordenada, tá? Aí essa resposta vai vir de um problema de autovalores e autovetores, né? Então aqui é o seguinte, né? Se eu fixo o número de outliers, Q, por exemplo, né? Q igual a 2, Q igual a 3, Q igual a 4, enfim, eu vou ter várias combinações possíveis, né? Aí para cada matriz CQ, né? Então o erro está na 1, na 4, na 11, enfim, né? Eu vou variando essas combinações pela matriz CQ, né? Então para cada matriz CQ aqui, eu vou ter aqui um conjunto de Q autovalores e Q autovetores. A raiz quadrada desse autovalor máximo vai ser o efeito máximo, tá? Para aquela combinação. Isso aqui, no Scilab, é uma linha de comando, né, pessoal? Sempre repetindo, né? Então, a expressão aqui pode ser grande, enfim, mas na prática isso vai virar uma linha de comando no Scilab lá, né? Então, vai depender do parâmetro de não centralidade, né, o lambda zero, da matriz W, peso, da matriz R, né, do modelo de erro que eu estou considerando pela matriz CQ, né, da matriz A, do ajustamento, enfim. Não tem muita novidade aqui, né? A única novidade é esse vetorzinho, né, CXK chapéu, que vai ser um vetor unitário, né, de dimensão U por 1, né, onde o número de parâmetros,
onde ele vai conter 1 na linha do parâmetro que eu quero, né, e 0 nas demais, né? Então, eu quero saber qual que é o efeito máximo na coordenada tal, né? Então, eu vou zerar todas as linhas das demais coordenadas, né, e vou deixar só 1 na linha daquela coordenada, daquele parâmetro, né? E aí, aqui de novo, né, eu vou ter várias confiabilidades externas, né, diferentes para cada parâmetro, né, variando as combinações possíveis na minha matriz CQ, né. Caso mais crítico, eu pego o valor máximo, né. Então, eu pego a influência máxima fixado o número de outliers Q em cada parâmetro, tá. Então, aqui é um processo iterativo, né, ele vai ter que calcular, por exemplo, 2 outliers. Aí, para cada parâmetro, para cada coordenada, ele vai ter que calcular o efeito do 1 com 2, do 1 com 3, do 1 com 4, assim por diante, né? Daí depois, do 2 com 3, do 2 com 4, e assim por diante. E assim vai, né? Então, ele vai ter esse conjunto de combinações. Cada um deles vai me dar um alto valor máximo diferente, né? Tiro a raiz quadrada e armazeno. E aí, no fundo, eu pego depois só o valor máximo, né? Aquele valor máximo é a influência máxima. É a confiabilidade externa máxima naquele parâmetro. Bom, aí qual que é a sugestão? Se eu pudesse destacar, né, pessoal, 2 pontos altos, né, dessa aula, seria as medidas do Prozinski para observações correlacionadas, né? Aliás, 3 pontos altos, né? As medidas do Prozinski para observações correlacionadas, a matriz R, que é muito interessante, né, porque ela me dá a relação entre resíduo e erro verdadeiro, e essa confiabilidade externa para múltiplos outliers. Por quê? Porque notem o quanto que essa métrica é importante, né? Ela está me dando qual é o efeito, né? Qual que é a influência, né? Qual que é a magnitude, né? Máxima que erros não detectados, né? Que é o número que eu defini, vão causar em cada parâmetro, né? Então, em cada coordenada de cada ponto da rede, né? Então, se eu consigo garantir que a minha rede ela resiste, né, ela é robusta, né, vamos assim dizer, a erros não detectados, né, então eu tenho ali uma informação bastante interessante, né, no meu planejamento. Então, eu posso planejar ela de tal forma que ela seja isso, né, então eu quero que o efeito de, por exemplo, né, 2 erros não detectados seja de, no máximo, 1 centímetro em cada coordenada, né. Como é que eu consigo descobrir se isso está sendo satisfeito ou não? Né? Pela confiabilidade externa generalizada. Aí, se tem pontos ali da rede que estouram essa tolerância, aí eu tenho que melhorar a rede. Mas eu vou melhorar a rede naquele ponto. Né? Os outros já passaram. Né? Então, de repente, naquele ponto eu vou adicionar mais observações. Ou naquele ponto eu vou melhorar a qualidade das medições. Né? Vou trabalhar com uma maior precisão naquele ponto, enfim, né? Então, eu consigo ter uma análise aí, né, de como é que está, como todas as coordenadas da rede estão respondendo aos erros, né. Vamos ver o nosso exemplo aqui. Então, aqui a gente tem, ó, ali a gente já tinha a confiabilidade externa convencional, né, só um erro no modelo, o efeito máximo que é causado, né, em cada coordenada de cada ponto, tá, e a correspondência, né, a observação que causou aquilo, né. Aí agora que a gente tem o efeito para 2, tá, que é a confiabilidade externa máxima para 2, com as respectivas correspondências. Né, e aí a gente nota, ó, de novo, né, é 2 e RIC-TV, 2 e UFSC. 2 RIC-TV, 2 RIC-TV e UFSC. Né, então, de novo, ó, são os mesmos, ó, de novo, né, só que agora ele é feito simultâneo. Né, mas eram os mesmos, são aqueles mesmos 3 vetores, né, 2 UFSC, 2 RIC-TV, RIC-TV e UFSC. São esses mesmos vetores do caso convencional, só que agora a gente está vendo o efeito simultâneo que eles causam. Né, ó. Então, aqui a influência vai aumentar, né? Ó, vai de 6 para 25, né? Vai de 12 para 27, vai de 1 para 25. E nota que não é uma relação linear, né? E não é assim, duplicou, triplicou para todo mundo. Né? Vai depender, tem a questão da geometria, tem a questão das correlações, né? Das covariâncias, enfim. E fica bem homogêneo, né? Ó, os menores valores são 25
e o maior valor é 30. Ó, notem, no caso generalizado, ó, a coordenada mais crítica é o y do RIC-TV. Mas no caso convencional, é o y do ponto 2. Né? 12 milímetros no caso convencional. No caso generalizado, é 30 milímetros na RIC-TV. Né? E boa parte delas está bem ali no mínimo, 25, né? Varia de 25 a 30, né? Então, notem, ó, em resumo, né, a gente pode dizer que para essa nossa rede do IFSC, se tiver 2 erros não detectados nas observações, né, as coordenadas dos meus vértices, né, elas vão ter ali um efeito, né, um bias, uma tendência, um erro, entre 25 a 30 milímetros, tá? Considerando ali uma taxa de falsos positivos de 0,1%, né, e uma taxa de falsos negativos de 20%, né, no data snooping. Então, claro, se eu mudar o valor crítico, mudar o nível de significância e mudar aqui o poder do teste ou a taxa de falsos negativos, enfim, eu vou ter outros resultados, né? Mas para esses valores, né, data snooping com 0,1% de falsos positivos e 20% de falsos negativos, eu posso dizer que o meu efeito é esse, tá? De 25 a 30 milímetros de erro nas coordenadas para até 2 erros grosseiros, né, outliers não detectados no teste. Então, é uma ferramenta bem poderosa, né? Essa confiabilidade externa generalizada aí. Mais 2 comentários, né? Alguém sabe por que a gente trabalha com uma taxa de falsos positivos tão maior, né, do que a taxa de falsos negativos, a taxa de falsos positivos, né, tão maior que a taxa de falsos positivos, né? Porque ó, o que é mais crítico? Né? É o falso positivo ou é o falso negativo? É não ter erro e eu dizer que tem, ou é ter erro e eu dizer que não tem, né, que é o falso negativo, né? Então, em tese, né, o falso negativo, muitas vezes, né, vai ser o caso mais crítico aí. Claro que falso positivo é crítico também, né, porque eu excluo, perco redundância e não era para fazer aquilo, né? Mas o falso negativo, ele passou, né, ele ficou dentro ali, né? Então, o falso negativo é um caso crítico. Por que a gente trabalha com 20% para o falso negativo? Ao invés de, por que a gente não trabalha com falso negativo de 0,1% também? Então, aqui tem uma questão, pessoal. A questão é a seguinte. A probabilidade de ocorrer o outlier é muito menor, né, do que a probabilidade de não ocorrer. Né? Então, é uma taxa de 20% quando ele ocorre. Assim como a taxa de falso positivo é uma taxa de 0,1% quando ele ocorre, quando não tem erro nenhum. Né? Então, se a gente fosse trabalhar com uma taxa de falsos negativos muito pequena, né, sendo que a probabilidade do outlier ocorrer, né, é pequena, né, a gente ia ter uma rede muito cara para atender. Tá? A gente ia ter que ter um poder do teste ali de 90%, né, enfim. Então ficaria muito rigoroso, né, muito difícil da gente atender, ficava uma rede muito custosa. Né? Então, por isso que a gente trabalha com esse nível de probabilidade maior para o falso negativo, porque não é sempre que ele vai ocorrer. Né? A probabilidade de ele ocorrer é muito menor, né, do que não. O erro grosseiro, né, a probabilidade dele ocorrer é muito menor do que a dele não ocorrer. Né? Então, a hipótese nula é muito mais provável. Né? Então, por isso que na hipótese nula a gente tem uma tolerância menor aí, né, de 0,1%, enfim. E um último comentário é... Estava até no slide, eu esqueci de comentar, né? Alguém poderia dizer, tá, mas essas medidas generalizadas, elas não são para o data snooping, né? Elas são para múltiplos outliers simultâneos. O data snooping não é múltiplos outliers simultâneos. Então, eu não posso fazer essa relação, né, da confiabilidade generalizada com o data snooping. A princípio, né? Mas dá para fazer, tá, pessoal? Dá para fazer. Como? Pelo parâmetro de não centralidade do modelo, tá? Então, aqui é o mesmo parâmetro de não centralidade do modelo em todos os casos. Convencional generalizado, que é aquele 17075, que são aqueles níveis pro data snooping, né? Para esse teste aqui, ó, o Q igual a 2, eu nem estou interessado em qual que é o nível de significância e qual que é o poder do teste correspondente, entenderam? Né? Então, eu estou mudando os graus de liberdade, sair do Q igual a 1 para o Q igual a 2. Mas o meu lambda zero está fixo. Então, isso significa que ou o nível de significância ou o poder do teste tem que mudar.
ou os dois, né? Mas, enfim, mas na prática eu não vou aplicar esse teste generalizado. Eu vou aplicar o data snooping mesmo, tá? E aí eu consigo relacionar aos níveis de probabilidade do data snooping fazendo isso, né? Mudando os graus de liberdade, que é igual a 2 para que é igual a 1, mas eu tenho ali o alfa e o beta correspondente do data snooping que me dão aquele lambda zero. Tá? Então, a grande questão aqui é manter o lambda zero fixo, né? Então, se eu fosse realmente aplicar um teste para múltiplos, ele ia ter outro nível de significância e ou outro poder do teste, diferente do 0,1 e do 20% ali, né, para o falso negativo. Mas não estou interessado, né? Então, aqui é uma informação importante também, né? Embora as medidas de confiabilidade estejam relacionadas aos nossos testes estatísticos, né, a gente pode aplicar medidas de confiabilidade para múltiplos outliers para ver o efeito simultâneo, mas na prática a gente vai identificar um por vez pelo data snooping, né? Implicitamente, né, a gente relaciona isso, né, pelo lambda zero e os seus níveis de probabilidade associados, né? Data snooping que é igual a 1, 0,1% e 20%, por exemplo. Aumentei o quê? Bom, beleza, mas eu posso manter o lambda zero fixo, né? Aí eu só vou ter outros níveis de probabilidade para esse outro teste generalizado aí, que eu não estou interessado, né? Então, a gente pode aplicar o data snooping na prática, mas trabalhar com as medidas de confiabilidade generalizadas, né, que são mais realistas, porque consideram o efeito simultâneo, né, dos erros não detectados. Bom, vamos ver só mais dois exemplos bem simples. A rede GNSS ali do IFES que a gente já viu a exaustão, né? Quando é que a gente poderia usar esses conceitos na prática, né? Então, dois exemplos de aplicação aí. Primeiro, planejamento de uma rede de nivelamento, tá? Ou seja, né, a gente vai escolher a matriz A e a peso, né? Então, aqui, ó, vamos pensar nesse caso. O caso mais simples possível, né? A gente sai do RN, implanta 4 pontos aqui e chega no mesmo RN. Então, nesse caso, nós temos, ó, 5 desníveis, 4 incógnitas, né? 4 altitudes a ajustar. 5 menos 4, 1. 1 grau de liberdade. Olha que legal. Se a gente for ver os coeficientes de correlação entre as estatísticas de teste, vai dar 1 para todos. Tá? Faz sentido ou não faz isso? Faz sentido, ó. Se a gente for lembrar da nossa regrinha prática, ó, todos os pontos só tem 2 conexões. Então, a gente não tem identificação aqui. Então, olha que interessante. Se a gente for aplicar o data snooping nessa rede, todas as estatísticas de teste vão dar o mesmo valor, vai dar um empate. Elas têm uma correlação de 100%. Né? Então, eu até consigo detectar, ó, eu consigo detectar um erro aqui. Né? Eu tenho um erro de fechamento, por exemplo, né? Mas eu não consigo identificar. Não tem identificação. Né? Então, quando eu considero isso, né, os coeficientes de correlação vai dar tudo 1. Então, obviamente, essa rede não tem controle, né, não, em termos de identificação de erro. Se estourar, eu vou ter que medir tudo de novo. Eu não sei onde está o erro. Se eu pudesse identificar, aí eu poderia remedir só aquela observação identificada. Custo muito menor. Então, aqui tem um ajustamento, tem um controle, né, mas não tem identificação. Né? Se falhar, ferrou. Né? Tem que medir tudo de novo. Aí eu posso ter a rede mais cara, que vai ser todas as conexões possíveis, todo mundo com todo mundo. Né? Aí eu vou ter aqui 10 medições ao todo. Meu número de parâmetros continua sendo 4, né? Então aqui eu tenho 6 graus da liberdade, né? Aqui estão os coeficientes de correlação. Aí eles ficam, ó, no máximo 0,41, bem baixos, né? E outros aqui praticamente zero, né? De 0,002, enfim. Tá? Aqui é simétrico, né, pessoal? Então não precisa repetir, né? É espelhar com ela mesma aqui, né? Bom, o planejamento geralmente vai querer o meio termo, né? Nem a rede mais barata, nem a rede mais cara. Então, olhem só. Vamos tirar 2 medições dessas 10. Tá? Aí tem várias possibilidades, né? A gente pode tirar várias combinações aqui 2 a 2, né? Aqui está um exemplo, ó. Eu tirei essas 2 do RN, né? Deixei o RN só com 2, né? E aí eu tenho
os vértices novos, né, todos eles estão conectados, todo mundo com todo mundo aqui, né? Então, cada um deles tem 4 conexões. Não, esses dois tem 3, né? Esse aqui tem 3, esse aqui tem 4, esse aqui também estão no RN. Tá? Aqui estão os coeficientes de correlação entre eles. Aí notem o seguinte, ó, o desnível 7 com o 9, a correlação praticamente zerou. Ó, o 7 com o 9, esses dois cruzados aqui, ó. Ficou 1%. Ficou menor que no caso original ali, ó, o 7 com 9. 0,26. Não, peraí. 7 com 9. Não, 0,2, tá? 2%. Ficou ainda menor que o caso todo mundo com todo mundo, né? Praticamente zero. Só que, ó, o desnível 1 com 5, ó, o 1 com 5 continua com a correlação máxima, né? Por quê? Porque só tem 2 conexões aqui, né? Então, essas duas vai dar empate. Se eu rodar o data snooping aqui, tiver erro aqui, em qualquer um desses desníveis aqui, ó, beleza, né? Daqui para baixo eu consigo identificar, não vai dar empate com os outros. Mas esses dois dá empate. Então, se o erro tiver aqui ou aqui, ferrou. Não tem identificação. Então, não é um caso ideal ainda, né? Agora aqui, ó, mesmo número de graus de liberdade desse aqui. Vou retirar 2 da rede mais cara de novo. Só que agora eu vou retirar outras 2. Né? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar todo mundo com 3 conexões, no mínimo 3 conexões, né? E o RN vai ter 4 ali. Então eu tirei aqui essa daqui e essa daqui, né? E aqui tá as minhas correlações correspondentes, meus coeficientes de correlação correspondentes. Então, ó, no máximo 0,58, no máximo 58%, né? No mínimo 6%. Com isso eu quebrei, ó. Agora não tem nenhum que dá 1, né? Não tem nenhum que dá empate. Então, essa configuração é bem melhor do que essa, pensando em identificação de erros, tá? Agora, de repente, se eu for olhar a precisão, né, aí pode ser que esses pontos aqui, né, que tem 4 conexões aqui nesse caso, vão ficar com uma melhor precisão do que nesse caso aqui, que eles têm apenas 3, né? Mas, enfim, pensando em identificação de erros, é melhor eu executar essa rede com 8 desníveis, né, do que essa rede também com 8 desníveis, tá? Então, aqui é um exemplo bem simples, né, de como é que a gente poderia usar esses conceitos. Mais um outro exemplo. Esse aqui é bem legal. Esse aqui é o típico exemplo inesperado, né? Ele está na aula de ajustamento 1 também, tá? Na última aula lá. Talvez alguém vai lembrar. Mas o meu objetivo era só fazer... mostrar, né, as medidas de confiabilidade numa estação livre. Só que aí, nesse caso específico, a geometria trouxe resultados muito interessantes, né? Então, aqui, ó, a gente vai fazer uma estação livre nesse ponto aqui, ó. Ele não consegue visar a torre, mas ele consegue visar o ranteio, o laranja e o heliponto lá. Tá? Beleza. Então, estaciono a estação total aqui, não conheço as coordenadas desse ponto, quero determinar, meço ângulo e distância, né, para cada um aí dos 3 prismas 360. Uma direta e uma inversa. Beleza. Aqui a gente vai fazer a estação livre por Helmert. Como é que é a estação livre por Helmert? É uma transformação isogonal, né? Ó. A gente vai assumir que o sistema de referência da estação total, sistema local dela, no seu plano topográfico arbitrário ali, né, difere do sistema de referência dos pontos de apoio, nesse caso o TM, por um fator de escala, uma rotação e uma translação em cada um dos eixos, né? Uma transformação isogonal de 4 parâmetros. Igual a gente viu na aula passada lá, né? Ou na retrasada. Tipo, na retrasada, né? Então, enfim, a gente pode usar a transformação isogonal também na estação livre, por exemplo, né? Então, aqui, quais são as nossas observações? Vão ser as coordenadas x e y, vão ser as coordenadas dos pontos no sistema UTM, né? Que eu vou ignorar a altimétrica, né? Que é só uma estação livre 2D. Então, são as coordenadas UTM aqui dos pontos, né? Ignorando ali os
os dígitos em comum, enfim, né? Trabalhando só com os últimos dígitos, do N ponto, Rantei e laranja, tá? Xão é este, Yzão a norte, fuso 22, siglas 2000, enfim. E aqui as precisões, né? Deu, no caso aqui, 3 milímetros para todas, né? Isso aqui veio do GNSS, tá? Então veio do rastreio GNSS nos prismas. Beleza, essas são as minhas observações no modelo paramétrico, né? Xão e Yzão, coordenadas no sistema que eu quero. No sistema local, tá? O sistema local estava dessa forma. Ó. A estação é o 0, 0, 0, x, y, 0, né? E o zero da direção angular horizontal estava mais ou menos nessa direção aqui, ó. Tá? Aqui era o meu y, tá? E o x aí aqui é 90 graus, né? Então, visando esses pontos, ó, medindo o ângulo e distância, né? Considerando que a direção angular dá o azimuth, né? Nesse sistema arbitrário da estação, eu tenho as coordenadas x, y, e no caso também a altimétrica, né, o zzinho, de cada um desses 3 pontos, né? Ele ponto, Rantei, laranja. Então aqui as coordenadas do sistema local. Beleza. Nesse modelo paramétrico, né, essas aqui vão entrar como injunção absoluta, né? A gente não vai propagar os erros delas porque a gente está trabalhando no modelo paramétrico, né? Então, cada equação só pode ter uma observação, né? Então, só a coordenada x ou y tem que ser observação aqui, né? Senão ferrou. Daria para fazer com injunção relativa, com o modelo combinado, mas enfim. As conclusões que a gente vai obter, né, vão ser justas de qualquer forma, né? Porque é injunção absoluta tanto para as medidas de precisão quanto para as medidas de confiabilidade, né? Então, é o mesmo critério para ambas. Beleza. Aí aqui estão nossos 4 parâmetros, tá, pessoal? Ó, fator de escala, né, em ppm, o seu sigma em ppm, a rotação em graus, minutos e segundos, né, o seu sigma, o seu desvio padrão, né, em segundos de arco, a translação em x, que é como as coordenadas da estação livre são 0 e 0, né, então as translações já me dão as coordenadas em UTM, né, este norte da estação livre aqui, né, claro, eu tirando os dígitos em comum ali, os dígitos constantes, né, mas enfim, translação em x, translação em y e os sigmas, tá? Beleza, isso aqui veio do ajustamento, tá? É os 4 parâmetros ali do ajustamento por Helmert, tá? O fator de escala deu próximo do KR esperado da UTM, que é mais ou menos essa ordem aí, 300 ppm, né? Então deu próximo ali. Então, 287 ppm, né? Então, 287 milímetros por quilômetro, né? Então, as distâncias no sistema local, nesse caso, né, elas aumentam quase 27 centímetros por quilômetro no sistema UTM, né? Esse é o nosso fator de escala, com um desvio padrão de mais ou menos 5 ppm, né? 5 milímetros por quilômetro, então significativo, né? Rotação ali também, né? 326 graus, com desvio padrão de 1 segundo, muito bom. Coordenada a este, UTM da estação livre, 2 milímetros de precisão, muito bom, né? Coordenada Y, um tanto pior, né? 26 milímetros. Mas ok ainda, né? Então, ali, melhor que 3 centímetros, enfim. Beleza. Agora o seguinte, ó. Considerando aquele parâmetro de não centralidade de 17,075, né? Que corresponde ali ao alfa de 0,1% e o beta de 20%, a gente tem a confiabilidade externa máxima em cada parâmetro. E olha que interessante, ó. O desvio padrão do fator de escala é 5 ppm. Mas a confiabilidade externa máxima, 58 ppm. Mais de 10 vezes maior, né? Ou seja, se tiver erro não detectado em uma dessas observações, em uma dessas coordenadas UTM aqui, ó, dos 3 prismas, né? O efeito que ela vai causar no fator de escala é violento, ó. 58 ppm. Mais de 10 vezes maior que o seu sigma. Na rotação, 11 segundos, né? Também 10 vezes maior que o desvio padrão de 1 segundo, né? Na translação em X, 16 milímetros, bem maior que os 2 milímetros. E olhem isso, na translação em Y, olhem isso, 32 centímetros. Muito, muito maior que a precisão de 26 milímetros ali, né? Aí eu pergunto, alguém tem o palpite? Qual é a coordenada X ou Y de qual ponto aqui que está ferrando tudo? Poxa, difícil essa.
Olha só que interessante. Então, aqui a gente tem, ó, para cada observação, né, XY do heliponto, XY do ranteio, XY do laranja. Os sigmas deram iguais, né? Então, até legal esse exemplo, porque a gente não, né, não tem essa de ter uma observação muito melhor que a outra, né? Então, em sigma a gente já... O RI, o número de redundância, nesse caso não tem correlação, tá, pessoal? A gente ignorou as correlações ali, né? Então, beleza, os RI, as controlabilidade, né? Os números de controlabilidade, né? Que é o MDB em sigmas, os MDB, beleza? E aí, o quanto que a confiabilidade externa, né? O quanto que cada uma afeta cada parâmetro, tá? E aí em vermelho a gente tem o máximo e em azul a gente tem o mínimo, né? E aí, ó, o Y do heliponto é o camarada que causa um efeito de 58 ppm na escala e de 32 centímetros na translação Y. E aí, se a gente for olhar essa figura, provavelmente o motivo é esse aqui, ó. Essa visada, ela é muito maior do que as duas anteriores, né? Esse é um problema. E o segundo problema é que ela está praticamente na direção norte-sul, ó, no sistema UTM. Então, claro, faz sentido, ó, pessoal. Então, a coordenada y do heliponto, ó, no sistema UTM, ela vai ter um grande peso no fator de escala, porque ela é praticamente a responsável pela maior distância, né? As outras distâncias são muito pequenas aqui, então o fator de escala vai ser muito afetado realmente pelo heliponto. E ainda aconteceu dessa visada estar praticamente na norte-sul, né? Ainda se estivesse mais inclinado, beleza, ia decompor mais entre Y e entre X e Y, né? Então ela acabou tendo um peso muito grande no fator de escala, bem como, obviamente, na translação em Y, né? Então, ó, se a gente analisar só a precisão da estação livre, a gente diria que está ótimo, né? Não, 2 milímetros de precisão em X, 26 milímetros em Y, tá bem pior, mas tá, né? 26 milímetros, né? Não é 32 centímetros. 5 ppm de desvio padrão no fator de escala, né? Tá ótimo. Ele tá lá na casa dos 300, né? Então 5 de desvio padrão. Mas quando a gente olha para a confiabilidade externa, não, já é 60, né? Já é bem maior, né? Então pega aqui 280 e soma ou subtrai 60 para ver a diferença que vai fazer, né? ppm. 60 ppm é 6 centímetros por quilômetro, né? Então, essa geometria da estação livre tem uma influência grande aí, né, no resultado. Essa geometria não está adequada, né? Então, com essa geometria, né, as nossas medidas de confiabilidade, né, externa, ou seja, o que erros não detectáveis, né, podem causar nos parâmetros, né, fica muito pior do que as precisões esperadas, né? Então, assim, ó, precisão é o que a gente espera dos erros aleatórios. Confiabilidade é o que a gente espera dos erros não aleatórios, não detectados, né? Vamos assim dizer. Né? Então, em resumo, aqui a gente tem que torcer para que não tenha erro grosseiro, né? Porque se tiver erro grosseiro e ele não ser detectado, não ser identificado, enfim, ele pode afetar até 30 centímetros, né? A minha coordenada Y, ou até ali 58 ppm, né? O meu fator de escala, enfim. Né? Então, é um exemplo bem legal, né? Do como a geometria afeta a confiabilidade, né? E essa informação não aparece aqui na precisão, né? Pela precisão tá tudo ok, né? Tá tudo ótimo. E aí, só como uma última provocação para vocês, isso é pelo Helmert, porque tem fator de escala, tem translação, etc. Mas se a gente usasse outro modelo matemático, né, a gente poderia entrar aqui com equações de distância e equações de ângulo, por exemplo, né? Então a gente não vai estimar rotação, escala e translação. A gente vai estimar direto as coordenadas do ponto, né? Entrando com equações de distância e equações de ângulo. E, por exemplo, né, inserindo o KR já, né, já corrigindo ali o fator de escala, inserindo o KR conhecido para esse local, enfim. Né? Então, já trabalhando com a distância reduzida já na UTM. Né? Aqui, por exemplo, é um assunto interessante. Né? Aqui,
a influência da geometria na estação livre por Helmert ou por modelos convencionais aí, né, com ângulo de distância, ou, sei lá, o Potenot, enfim, né, o quanto que isso vai afetar a precisão e o quanto que isso afeta a confiabilidade, né. Então, será que, de repente, sem ser por Helmert, por um outro modelo, né, a confiabilidade externa não seria tão ruim assim? Ou, eventualmente, ficasse até pior? Né? Enfim, ou outros casos de geometria, né? Então, é um assunto interessante, né? Aqui também tem pano para manga, né? Bom, é isso, né, para a aula de hoje. Aula que vem, pessoal, a gente vai ver a análise de robustez, que é um assunto bem legal também, né? É uma continuação da confiabilidade, né? Então a gente vai ver o quanto que a rede pode se deformar aí em termos de justamente, né, torção, de deformação em escala, rotação, né? Pelas medidas de confiabilidade externa, né? Só que numa análise datum independente, né? Então, independente do datum, independente de quem é o ponto de controle, né, que é uma grande vantagem sobre a confiabilidade externa. E a gente também vai ver a estimação de covariâncias pelo MMQ, que é um assunto fantástico também, né? Então, se vocês forem reparar, né, a gente não falou do modelo estocástico até agora, né? A gente fez teste estatístico para outlier, teste estatístico para erro sistemático, teste estatístico para erro em junção, e eu sempre comentei, o modelo estocástico está bem determinado, o modelo estocástico está bem determinado. Olha que legal também, pessoal. Tem como a gente estimar, né, as variâncias e covariâncias, né, a gente estimar ali o nosso modelo estocástico por um ajustamento também, né, inclusive pelos mínimos quadrados, né. Então, olha que a gente vai ver isso, né. Então, eu não conheço o modelo estocástico. Como é que eu faço para estimar ele, né? Com uma grande vantagem que eu não vou, obviamente, fazer o caso mais simples, né? Que seria eu medir 20 vezes cada medição e tirar o desvio padrão, né? Não, aí tudo bem, né? Mas tendo uma observação só ali, tendo aquela distância, tendo aquele ângulo, né? E tendo a rede, né? Aí como é que eu faço para achar o modelo estocástico daquela rede? Né? Sem, obviamente, ficar lá medindo 10 vezes cada medida em campo, né? Aí tudo bem. Então, como eu estimar pelos mínimos quadrados, né? Então, essa também o ajustamento também me permite isso, né? Até mesmo estimar o modelo estocástico das medições. Bom, deixa eu interromper aqui.